E algo que a gente esperava há muito tempo chegou. Uma baita novidade que chegou aqui no sítio que vai mudar, vai transformar. Vamos começar uma nova fase. Vamos ver o que é. Vem junto. E quem aí de casa já ouviu aquele ditado, pelo menos era o que eu escutava da minha avó, que quando a gente vai fazer alguma coisa assim como uma massa de pão, de bolo, que a gente tem que mexer sempre pro mesmo lado, que se mexer ao contrário desanda. Bem, eu não sei, eu sei que eu sigo assim, ó, sempre pro mesmo lado. E tá aqui a novidade! Estamos muito felizes! Estamos mesmo, nossa, e você aí de casa, imagino que vai ficar também muito feliz, porque a gente vai conseguir dar continuidade no galinheiro. Nossas galinhas vão estar seguras. E olha que top isso! Top, top! Uma baita parceria, um baita apoio que chegou aqui para a temporada Pé na Roça, no sítio. A gente só tem a agradecer. Casa das Cercas. Isso aí! E essa tela aqui que eu tô desembrulhando ela é a Morada Leve. Ela é uma dos modelos que tem da Casa das Cercas. Essa daqui ela tá com 1,90 milímetros, que é a grossura do fio. Aqui, a casinha aqui tem 5 centímetros por 10 centímetros e tem 1,80 de altura. Ela tem de vários tamanhos também, 1 metro, 1,20 m, 1,5 m, 1,80 m e 2 metros também. E dá para usar também, gente, área urbana, tá? Isso daqui não é só para a zona rural, não. Dá para usar em área urbana. E já deu para ver que o 1,80... ficou grande, hein? Olha você é baixinho, hein? Quem não sabia, ó. Druida tem quanto de altura? 1,73 mais ou menos. Olha isso. E serve para você fazer o seu canil, muitas vezes. Fazer Também. o seu cercado da sua residência. Dá para fazer modelos como nós para receber animais, né? Para ter animais. Tem uma especificação lá, tem vídeos completos no canal deles também. E ela é fácil de instalar, porque ela é soldada, ela é mais fácil que aquelas outras de alambrado, de quadra de futsal, por exemplo. E galvanizada a fogo também. Isso deixa ela mais durável aos intempéries, né? Sol, chuva. E esse outro modelo aqui, vamos abrir também, né, gente? Vamos, que eu tô curiosa. Esse daqui é multiuso. Essa daqui já tem as tramas de 5 centímetros por 5 centímetros. Ela é mais fechadinha. Sim. E também mais resistente agora. 1,90 também milímetros o fio dela. E é bem embalado esse trem aqui, viu? Tô vendo, chegou rápido. E eles enviam para todo o Brasil. Todo o Brasil.
Valeu, equipe aí também que tá dando um apoio, porque não é só você comprar as telas, você tem que saber como instalar elas para fazer uma boa instalação. E eles dão todo esse suporte para você, como tem dado para nós. Aham, com certeza. E vou ajudar aqui, dar uma mão pro druida para desembalar aqui, pelo menos aqui a gente vai usar hoje, que a gente vai colocar, mas não vai ser no galinheiro não. Vai ser um novo projeto também. Sim, aham. Antes da gente seguir lá no galinheiro. Afinal, com telas tão boas assim e um material tão bacana, a gente tem que fazer um acabamento legal. Então tá faltando os grampos ainda, tá faltando a madeira, os acabamentos. E os pintinhos, nossas galinhas poedeiras, já estão incontroláveis. Essa noite aí tentaram fugir. Tinha coruja por perto, de dia já conseguiram escapar. O espaço tá pequeno para elas e elas estão querendo ver terra ciscar por aqui. Então a gente vai fazer um sistema Trator daqui a pouco com vocês. E dizem que a felicidade só é real quando compartilhada. E por isso a gente quer compartilhar dessa felicidade. A Casa das Cercas quer compartilhar com você também um desconto para quem precisa de tela, de cerca. Tá 5% de desconto com o nosso QR Code. Ó, tá aqui no canto. Já aponta o seu celular, pega aí o celular do lado, põe aqui, aproveita. 5% de desconto em todo o site. Que bacana, vai lá, né? confere, tem muita coisa, só trem top. Ah, rapaz. Então, se você tá pensando aí, tá começando o seu projeto, tá precisando de tela, cerca, vai lá, aproveita. Aproveita. Galera, gente boaça da equipe. Demais da conta. Então é isso aqui, galera. A princípio, para montar o sistema Trator, tá aqui a tela. Aqui embaixo tá a madeira que eu mostrei no começo. Consegui mais duas ali. A extensão já tá aqui. Agora eu vou atrás de outras ferramentas aqui. Tá uma bagunça danada meu quartinho de ferramenta. Tem que arrumar esse trem de novo. Preciso dessa ferramenta. Deixa eu ver outra. Essa ferramenta, essa serra aqui, serra circular, muitos conhecem como Makita. Makita é a marca, né? Uma serra circular para cortar madeira. Esse outro aqui, ó, o amiguinho, esse daqui foi bom demais, foi a melhor aquisição aí, ó. Esmerilhador manual, a bateria. Porra, isso para afiar ferramenta, faca de churrasco, tudo. Afia tudo. Bom, agora eu vou atrás de grampo para pregar essa tela. Grampo, martelo. Daqui a pouco eu volto com tudo aqui. E agora eu tô com todas as ferramentas. Tô com a serra circular. Tô com a esmerilhadeira, a bateria para cortar aqui a tela no tamanho que a gente quer. Não tem os grampos de cerca ainda, vou usar uns preguinhos. Tem um martelo. A trena tá por aqui, ó, e um lápis para marcar. A tela tem 1,20 de altura. Então esse vai ser a largura do nosso sistema Trator. Então eu tenho que medir aqui essa madeira 1,20, certo?
A luva faz falta essas horas. Então já temos as duas de 1,20. E agora vamos tirar aqui a tela e começar isso. Começar esse trem aqui. Nossa, isso aqui ajuda muito. Muito. Tanto aqui quanto na Kombi. Pronto, agora a gente vai temperar essa carne. Deixar ela separada. Enquanto a nossa massinha tá crescendo. Ó, esse daqui é da horta já. A salsinha. Essa parte agora é meio demoradinha para começar a desenrolar ela. E aí eu vou, daqui a pouco eu volto. E a tela vem bem fechadinha mesmo. Ela vem bem lacradinha no rolo, foi até difícil de tirar. A minha turquês também, que é essa ferramenta aqui, já não está muito santa, como diz o outro. Já está bem antiga, então não tem tanto fio aqui, né? Então para cortar ali foi... Mas deu certo. Agora eu vou pegar vocês aqui e trazer pro lado de cá, porque ficou um pouco longe. Mas é basicamente isso daqui. Vocês estão vendo que a tela está por fora. Tem 1,20. Eu vou dar uma pregada nela aqui por fora. E aí ele dá essa voltinha aqui. E aí eu prego a outra ali depois. Aí eu escolho. Só que primeiro eu tenho que fixar a madeira de um lado da tela aqui, do começo aqui da tela. Basicamente isso aqui. Deu para entender, ó? O preguinho, um ali e um aqui. E essa tábua já está presa já na tela. E aí ela vai trabalhar assim, ó, em pé. Aqui eu vou dar mais umas fixadas aqui só para garantir. É o famoso sistema trator. Que a galinha vai tratorando, vai ciscando. Aí você vai levando ela pro lugar e ela vai ciscando. E aqui eu inventei a moda de pôr nesse papel manteiga pra ele não colar. Eu fiz um baita hambúrguer. Porque depois que a gente frita ou assa ele diminui muito. Agora a gente vai pro congelador. Uau, olha o tamanho que isso ficou. Eita. Tá bonito demais. Agora a gente vai colocar aqui.
vamos testar isso aqui agora para ver se é fácil cortar a tela. Fácil, tranquilo. E aqui eu cortei aqui esse pedaço, deixei esse tanto aqui, ó, porque depois eu posso cortar de novo, para não cortar tão justo da solda, né? E o joinha tá ali, ó, cantando, e quando ele canta ou ele passa na tela, você de casa já sabe. A gente espera o seu joinha. Quem canta, seus males espanta. E olha que interessante, enquanto eu tô aqui registrando, daqui a pouco eu vou aí te ajudar também. Uhum. Eu vi que nessa árvore aqui, que é uma tuia holandesa, um baita pinheiro que se transformou. Isso era só um enfeitinho de Natal, era pra ser a nossa árvorezinha de Natal. Aquele pinheirinho do mercado. Exato, virou essa imensidão. E tem um cheiro maravilhoso, gente. E nela tá cheio dessas abelhinhas aqui, um tipo de abelhinha sem ferrão. Sabe o nome dela, druida? Sem ferrão? Dessas abelhinhas aqui, ó. Parece que é arapuã, né? Arapuã? Eu acho que é. Quem é de casa sabe. Eu sei que ela enrola no cabelo, mas não pica não. E agora eu vim para esse cantinho que está sendo transformado também aqui no sítio. Esse cantinho que foi um dos primeiros que a gente construiu, esse suporte de caixa d'água, essa torre de caixa d'água, que embaixo já foi banheiro seco por muito tempo, um banheiro coletivo, já foi uma casinha de tranqueiras, já foi uma sala onde a gente guardava e marcava as coisas para fazer em coletivo, já foi parte de suporte para quem alugava aqui a casa, e agora ele vai ser uma lavanderia. Vamos trazer a máquina que fica ali torrando no sol para uma sombra. Mas claro que por ser construído de forma mais orgânica, com as coisas que a gente tinha na época, depois desse tempo todo de 3 anos, algumas coisas já estão se deteriorando, que a gente vai trocando também. Que são essas paredes de bambu, mas no todo tá muito bacana. Continua sendo ali a nossa caixa d'água. O druida, depois de tomar algumas injeções aí da B12, está bem melhor, dá para ver a mudança no ânimo dele. E ele que encabeçou esse projeto. Claro que eu estou ajudando aqui na parte de decoração, de acabamento, como por exemplo na pintura ali, ó, da caixa d'água. Resolvi fazer uma arte pintando cogumelos, pintando temas aqui da natureza, deixando o ambiente mais mágico. Ainda quero pintar a tampa ali de como se fosse cogumelo também vermelhinha. Ainda falta acabar, colocar algumas madeiras aqui, algumas plantas. Também resolvi gastar uma tinta que eu tinha ali e proteger os canos. Já estava há muito tempo também recebendo sol e chuva. Aí passei um spray. Essa portinha eu quero trocar, ó, guerreira. E assim ficou a lavanderia. Que são as costaneiras que a gente usou. O plástico para quando chove. Tem uma baguncinha ali porque já estamos lavando roupa. Aqui do lado, ó, plantei algumas mudas de flores. Tem a aguinha dos animais, né, Kiara? Inclusive a Kiara toma também dessa água, por mais que ela tenha dela em vários lugares, ela gosta de vir aqui. Ali colocamos um tambor no lugar da caixa d'água para recolher por enquanto a água de chuva. Ainda não tem a captação certa, mas já tá valendo, né? Se vier a chuva. E a caixa que ficava ali captando água de chuva subiu, que ela tem 1000 litros. E entrou no lugar da de 500 litros, que tá agora como o primeiro galinheiro ali dos pintinhos. Foi a caixa de 500 litros. O segundo, né? O primeiro foi uma caixa mesmo. E nesse lugar também eu trouxe vocês não só para mostrar o projeto, as novidades aqui, mas fazer também um plantio. Plantar uma sementinha que eu esperei com muita ansiedade, com muito carinho. Eu recebi da Rita e do Alex.
Eles são membros, seguidores, e eles enviaram girassol gigante. Olha só isso, vou mostrar pra vocês. Trouxe a cartinha aqui, ó, deles. Girassol gigante, já tava até caindo aqui, ó, o perigo. E bucha vegetal. Olha só o tamanho dessa semente. Vai ficar muito legal, Rita. Valeu. Nossa, agradeço de coração. Deixa eu ver como é essa semente de bucha. Olha só quantas. E junto ela mandou uma cartinha. Bora ler aqui, ó. E tá aqui a cartinha da Rita. Ela e o Alex são de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. E ela falou assim, ó: salve nômades, Cá, Druida, Aone, Kiara, Joinha e as Angolas. Estou enviando as sementes de bucha vegetal e também de girassol gigante. Espero que germine e que dê tudo certo. E aí ela deu algumas dicas, ó. A bucha é uma planta muito rústica. Não exige muito cuidado. Se adapta muito bem, gosta de sol, apenas não tolera geada. Ai, papai. É uma trepadeira que tem durabilidade de aproximadamente 6 meses. Que interessante. Produz flores amarelas, polinizadas por abelhas. Costumo colher os frutos após secarem no próprio pé. Tomo cuidado de não espalhar muitas sementes no chão, pois cada fruto é cheio delas. Assim, faço sua limpeza em um balde para não dispersar demais, demais as sementes. Os passarinhos ali, ó. Dependendo qual será a utilização da bucha, é interessante lavar e sovar ela na água para dar uma amaciada. Deixar secar no sol e está pronto para uso. É interessante fazer seu plantio na primavera. Nossa, chegou na época certa, Rita. E assim ela vai ter tempo de completar o ciclo dela, que é de 6 meses, antes de chegar a geada. Perfeito. Então, ela mandou um abraço. Olha o joinha ali agradecendo também. Com muito carinho. Também envio um abraço muito especial para vocês. Com muito carinho, muita paz. Valeu, gratidão. Agora bora plantar, que eu tava ansiosa para pôr essas sementes na terra. E eu escolhi aqui perto da lavanderia porque é uma região onde vai ter muita água. Uma região fresca, bate sol, mas também tem a sombrinha no final do dia. E ela pode subir, como é trepadeira, ela pode subir nessa estrutura que vai ficar a coisa mais linda. O que vocês acham? E aproveitar, já vou pôr uns 3 girassóis aqui do lado, que aí já vai crescer juntos. Aí ela pode crescer aqui, ó. Subir como é trepadeira, vai ficar joinha, vai ficar ótimo. Ó a joinha lá. Aqui, ó, nesse telhado também, a ideia é retomar um telhado verde, um teto verde. E esse teto verde é sem terra, mas eu não vou falar muito não, como ele funciona. A gente vai fazer logo mais com vocês. Ainda sobraram, ó, algumas mudinhas aqui que estão na resistência, mas precisa dessa reorganizada, né? Bora deixar lindo esse espaço, né, Aone? Bora transformar mais um espaço antes de plantar. Então aqui eu coloquei 4 dos girassóis gigantes, coloquei também gergelim, já que a gente tá usando ali no pão. E aí, vou deixar um pouco espalhado aqui, ó. E as buchas mais perto da estrutura, né? As galinhas já chegaram ali, as da Angola, para comer. E eu procuro plantar nesse horário, não só pelo clima que tá mais ameno, mas também pelo fato das galinhas, porque como eu mexo na terra, na sequência elas vêm espiar, são curiosas. E aí nesse horário, daqui a pouco elas já estão subindo para deitar, para dormir, vão empoleirando, e aí elas não querem nem saber de mexer. E aí amanhã é outro dia, ela já nem lembra, nem percebe direito.
Meone. Grata. E me deu na telha colocar desse outro lado aqui também. Porque aqui é uma região bem úmida, que o sol bate incidência de sol, né? E tem sempre aguinha, então elas acabam espalhando um pouco a água. Você vê que o sol já tá molhado, ó. Você quer? Curiosa também. Quem já tá esperando é aqui, ó. A joinha, né, joinha? E agora a gente vai ver como tá o nosso pão lá de hambúrguer. Que o cheirinho já tá maravilhoso. E depois, o melhor momento que eu acho do dia, o momento que eu gosto muito, que é o pôr do sol. Cozinhar é comigo, eu adoro. Mas, ó, pra quem sobra a louça e a bagunça, né? Ai, papai. Olha Nossa senhora! Tem até o pão do hambúrguer. Surpreendi, né? Com gergelim ainda, rapaz. Ah, não tinha pão, a gente ia comer um hambúrguer como? Com Papai. pão de forma, ó. Senhora, tá muito chique. Olha, ele tá macinho. E a receita rendeu. Esses daqui são menorzinhos, ó. Rendeu 7. E ó, tá aqui o projeto do Sistema Trator. Quase no jeito. Amanhã a gente segue por aqui. A noite já tá chegando. E eu quero pegar um ingrediente aqui na horta pra gente colocar lá no nosso lanche da noite. Esse aqui, ó, o almeirão roxo. Quem conhece? E aqui, ó, é um sisteminha que a gente colocou, uma luzinha solar bem pequenininha. E aí quando eu venho fazer alguma coisa que eu preciso vir à noite, já tem esse ponto de luz. Partiu o lanche hoje. Quem aí gosta de queijo? Eu? A lasca de queijo. Vamos caprichar, hein? Fazer um hambúrguer pra cada, mas um super hambúrguer. Então vamos pôr assim, ó. Pronto. Lá vai queijo. Oh! Ai, papai. Uhum. E não gruda, vocês vão ver, ó. Não gruda. Ó. Tá chique, hein? Chegou a hora. Ó, saiu a saladinha de almeirão com tomate e cereja. Tá chique demais mesmo. Azeitona. E tem manjericão também. Aqui, ó, as rodelas de cebola que eu piquei mais cedo, eu refoguei com shoyu. Nossa, olha o tamanho disso. Ai, papai. Baita lanche, valeu muito a pena preparar com todo carinho, caseirão, um hambúrguer assim, olha, pão, tudo, saladinha da horta, gente, que ceia especial, só agradeço. Ah, tem um suquinho, ó, de limão aqui que a Druida preparou também, ainda não é dos pés de limão daqui, mas logo mais. Nossa, eu acho que isso tá um exagero, hein? De bom. Olha só o resultado. Gente, será que a gente dá conta? Não, ué. Depois ninguém dorme aqui hoje, hein? Vou ter que comer de garfo. E faca. Nossa. Não sei nem por que parte eu começo a comer isso. Olha o queijo. Nossa, tá derretendo.